Vamos falar das diferenças e dos resultados entre o tratamento convencional e o tratamento guiado pela berrometria e guiado pela topografia, principalmente a análise em casos normais. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, inclusive sobre o assunto que eu vou abordar nesta aula. O que é a cirurgia personalizada? A cirurgia personalizada é a capacidade de fornecer um serviço de forma individualizada, de tal maneira que a cirurgia oferecida para o olho direito daquele paciente serve única e exclusivamente para o olho direito daquele paciente. E não vai ser utilizado em nenhum outro paciente. Por isso que a cirurgia otimizada não é uma cirurgia personalizada. Porque dois pacientes ou dois olhos que tenham exatamente a mesma ametropia vão receber tratamentos exatamente idênticos. Isso é assim como um terno comprado em uma loja de departamento, onde todo terno de mesmo tamanho vai ter as mesmas características, há um terno feito sob medida, onde aquele terno serve única e exclusivamente a quem comprou o terno. Como que nós podemos personalizar a cirurgia refrativa? Basicamente, existem duas maneiras. A gente pode usar a análise anatômica do perfil corneano ou a análise refracional baseada em frentes de onda de todo o olho. Então, eu gostaria de estressar que a cirurgia refrativa pode ser baseada na anatomia ou baseada na refração. E essa eu acho que é a parte mais importante da aula. Apenas a personalização por wavefront avalia a refração ocular. Então, outros métodos que não medem o poder ocular total dependem da refratometria clínica, dependem da nossa refração para calcular o perfil de tratamento. Por isso que muitas vezes algumas empresas usam o nome wavefront para tratamentos baseados em topografia. Por exemplo, wavefront corneano. Não que o termo esteja errado, mas ele dá a entender que é um tratamento baseado em frentes de onda e não o é. Ele é baseado única e exclusivamente na topografia. A prova disso é que a maior parte da informação vem da refração clínica. Qual o problema da refração clínica? São as nossas expectativas, né? A nossa expectativa é termos alguém como Albert Einstein atrás do nosso foróptero, onde eu tenho certeza que todas as informações que ele me fornecer vão ser completamente adequadas para que eu consiga identificar o seu vício refracional. A realidade, às vezes, é um pouco diferente e pode nos desapontar. Muitas vezes nós temos dificuldade de detectar a refratometria ideal do paciente, principalmente em olhos com aberrações oculares. Como que nós podemos, então, medir objetivamente as aberrações oculares totais do olho? A maneira mais tradicional é utilizando o sensor de Hartmann-Shack, onde raios que saem de um olho perfeitamente emétrope e sem aberrações vão bater perpendicularmente numa lente que é uma matriz de lentes, e os focos dessas lentes vão ser analisados. Se a frente for completamente plana, esses pontos ou estes focos serão equidistantes. Se a frente for irregular, estes raios de luz vão sair aleatoriamente em diferentes sentidos e direções, de tal maneira que os pontos não serão mais equidistantes, demonstrando uma frente de onda irregular. Medindo a diferença entre onde deveriam estar esses pontos e onde eles estão, eu tenho um mapa da aberração ocular e esse é o sensor de Hartmann-Shack. Aqui eu tenho uma foto das imagens do sensor de Hartmann-Shack demonstrando cada um dos pontos de cada uma dessas lentes. Nesse caso, levando aproximadamente 1.500 pontos para uma pupila dilatada. Se nós olharmos em 2011, havia pelo menos 8 fabricantes com tecnologias diferentes ou semelhantes investindo no wavefront. Isso diminuiu com o passar do tempo. Em 2020, as 6 tecnologias que ainda existem no mercado não são mais atualizadas. Então, dessas 6 tecnologias, 3 pararam de ser atualizadas e, portanto, não evoluíram, não são mais disponibilizadas, e nós temos 3 que estão disponíveis. Eu chamo a atenção a uma coisa, a única que se manteve foi a Vuzix. O laser da Schwind acabou de lançar, nós não temos resultados clínicos ainda, temos apenas um trabalho publicado com essa nova tecnologia, e o Wavelight ainda não existe nenhum dado publicado, porque o aparelho acabou de ser instalado nesses últimos 60 dias, ou 30 ou 60 dias. Então nós estamos falando que existe uma tendência para uma volta da cirurgia personalizada com 3 grandes players para avaliar essa tecnologia. Então esses são os 3 players, como eu já falei antes, eu não tenho nenhum interesse comercial em nenhum deles. O Peramis, que já está funcionando há alguns meses, mas ainda não temos dados clínicos disponíveis. O iDesign, que já existe há alguns anos e com vários
trabalhos e dados clínicos disponíveis, e o Inovais, que pouquíssimos olhos foram tratados, ele foi lançado nos últimos 60 dias em apenas um centro. Começando pelo Inovais, que é uma parceria da Oculus com a Alcon e a Wavelight, ele usa basicamente um sistema de Scheimpflug baseado no Pentacam, com um OCT de interferometria e um sensor de Hartmann-Shack que foi inserido dentro desse sistema. Com todas essas informações, eu posso ver aqui nesse slide, gentilmente cedido por Damian Gatinel, que ele vai utilizar todas essas medidas para usar uma tecnologia chamada Ray Tracing, que determina exatamente onde passa cada raio de luz para determinar o melhor perfil de tratamento personalizado para esse paciente. Aqui eu tenho também uma foto cedida pelo Damian Gatinel, de 3 dias atrás, onde ele estava fazendo os primeiros exames nos pacientes utilizando o Inovais. Nenhum paciente tinha sido tratado por ele ainda quando ele me cedeu essas fotos há 3 dias atrás. O algoritmo de Ray Tracing utilizado nessa tecnologia, ele faz um tratamento individual para o olho, obviamente uma cirurgia personalizada. Então ele determina qual vai ser o perfil de ablação que focalize todos os raios de luz na retina. O que chama atenção? O algoritmo não utiliza a refração. Conforme eu falei antes, ele tem um sensor de Hartmann-Shack que já faz a refração do paciente. Não existe nenhum nomograma nesse momento, obviamente, é uma tecnologia nova, e ele teoricamente inclui uma resposta biomecânica e epitelial. Lembrando que esses dados são dados do fabricante, nós não temos dados clínicos ainda dessa tecnologia. Lembrando, a refração não é utilizada. De tal maneira que se eu olhar as aberrações de alta ordem, eu tenho aqui embaixo qual seria o perfil do tratamento utilizando o Inovais, na linha de baixo qual seria o perfil do tratamento utilizando uma tecnologia topoguiada. Vocês veem que o perfil é diferente, qualitativamente e quantitativamente diferente. Se eu usar uma outra tecnologia de wavefront, já esse mapa é bastante semelhante ao do Inovais e diferente do tratamento baseado na topografia. E se eu usar outra tecnologia baseado na topografia, de novo, ela se assemelha com o da topografia e se difere do wavefront, mostrando que há diferenças entre essas duas. Chama atenção aqui o tratamento otimizado, ou seja, não personalizado, que obviamente não tem nenhum tratamento específico para aberrações de alta ordem, porque ele não mede as aberrações de alta ordem, ele simplesmente otimiza um tratamento generalmente. O Schwind utiliza o aberrômetro piramidal, que foi inventado por Roberto Regazzoni em 1995, que se uniu a várias pessoas muito importantes da ciência até chegar a esse ponto, como Shack, Zernick, Hartmann, Cherning e Scheiner. Esse é o aparelho da Schwind, e nós vamos ver o quanto esse aparelho é capaz de gerar. Eu tenho aqui esse slide que demonstra o perfil óptico, esse crédito é de Francesco Versati, da CSO, e eu aconselho a quem tiver interesse a acompanhar nesse link do YouTube que eu coloco aqui embaixo. Essa é a lente piramidal. Essa é a lente utilizada no sensor piramidal, e vocês vão poder ver que essa lente é capaz de detectar todas as nuances de uma lente multifocal inserida no olho. Por quê? Porque a resolução é 50 vezes maior do que a gente já teve até agora. De tal maneira que eu consigo pegar no mapa de uma lente que está dentro do olho do paciente e eu consigo ver exatamente o perfil da lente implantada, nesse caso uma Fine Vision, e esses slides foram cedidos muito gentilmente pelo nosso grande amigo Luiz Brenner, que hoje está em Oslo. Mais um slide cedido pelo Brenner. A gente vê aqui no mapa refracional que eu consigo detectar qual é exatamente o desenho da lente. Eu tenho aqui em vermelho a visão para perto, ou seja, míope, e em verde a visão para longe. Se nós olharmos o desenho da lente do lado direito, nós vemos que eu consigo perceber o perfil. Olhando mais uma vez com detalhe, eu vejo o desenho da minha lente no meu mapa refrativo. Isso nunca foi atingido antes, só no Peramis, que é um novo aparelho. Por que tratar com personalização? Basicamente, porque todos os trabalhos que eu vou demonstrar aqui, eles mostraram um resultado melhor na cirurgia personalizada e principalmente na cirurgia personalizada quando comparada à topografia de córnea. Então, se eu comparar aqui cirurgia não personalizada com a personalizada, eu vejo que 91% dos pacientes no pós-operatório tinham acuidade visual 20/15 ou pior quando tratados por wavefront. No outro olho, quando tratado pela cirurgia otimizada, este 91 cai para 79%. Ou seja,
eu tenho menos olhos com visão acima do normal. Se eu olhar o tanto de perda de acuidade visual, com o Wavefront 6% perderam uma linha de visão, enquanto na cirurgia otimizada 15% perdeu uma linha de visão. Se eu olhar a precisão refracional, eu vejo que essa linha preta do tratamento de Wavefront é muito mais perto da linha azul do que o tratamento otimizado. E se eu olhar os resultados refrativos, os pacientes ficaram entre mais meio e menos meio de refração. No tratamento baseado em Wavefront, 94% atingiram essa meta, enquanto isso diminui nos tratamentos otimizados com 85%. Se eu olhar mais uma vez uma comparação entre a cirurgia não personalizada e personalizada, eu posso ver nesse trabalho que as aberrações baseadas em Wavefront, elas vieram de 0,30 para 0,33 no pós-operatório, de 0,30 para 0,33 no pós-operatório em 3 meses, enquanto eu vou para a cirurgia otimizada, eu vejo que ela saiu de 0,40 e aumentou para em torno de 0,45, ou seja, houve uma piora das aberrações de alta ordem no tratamento não personalizado. Quando eu comparo mais uma vez a cirurgia baseada em Wavefront e a cirurgia não personalizada, a conclusão dos autores é que o Wavefront induziu menos aberrações de alta ordem e foi associado com melhor acuidade visual em baixo contraste. Se nós olharmos mais uma vez, eu tenho aqui esse trabalho comparando agora a cirurgia por topografia de córnea e por Wavefront, e a conclusão dos autores é que o aumento do astigmatismo secundário foi significantemente menor no tratamento do Wavefront, o que pode melhorar a qualidade de visão. E esse trabalho demonstra bem isso. A topografia em azul veio de 62 para 101, enquanto do Wavefront veio de 58 para 84. Tá? Se eu comparar mais uma vez, comparando o Wavefront com a cirurgia otimizada, eu posso ver que o Wavefront diminuiu todas as medidas da aberração ocular, seja coma, trefoil ou aberração esférica neste trabalho. O único trabalho que eu tenho sobre a aberrometria piramidal, eu volto a dizer, muito inicial, são trabalhos muito... Ele não compara com nenhum outro, mas ele me mostra aqui que 60% atingiu uma acuidade visual 20/15 ou pior, ou 20/16 ou pior, no pós-operatório de 3 meses de 232 olhos. Era isso que eu queria apresentar, eu agradeço mais uma vez, foi um prazer poder dividir essa aula com vocês.